With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Atenção! Este podcast contém descrições de cenas fortes e temas sensíveis que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Se você é sensível a este tipo de conteúdo, por favor, tome cuidado. Olá, queridos ouvintes, aqui quem tá falando é o Luiz do Não Durma. E aqui é o Jack, do Dark Jack Histórias de Terror. E esse aqui é o primeiro episódio do quadro Narrando Creepypastas e Histórias de Terror, aqui no Relatos do Além, podcast do Cristiano Zoucas. Vai ser muito interessante, muito agradecido aí por poder participar desse projeto, desse quadro. Vai ser muito maneiro, a gente vai estar aqui contando relatos, narrando histórias e comentando sobre, trocando ideia. É isso aí, então espero que vocês gostem. A ideia aqui é ser um pouco mais descontraído, digamos assim. A gente vai tentar não falar muito entre os relatos. Vamos ler um conto, né? E tecer alguns comentários sobre a história brevemente, só para poder passar um pouco da nossa opinião ali sobre, tá? E bem, pessoal, antes de começarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem e seguirem o podcast Relatos do Além e o Cristiano Zoucas. Então os links vão estar aqui na descrição do podcast. Siga também o meu podcast principal, que é o Não Durma Horror. Me siga lá no Instagram também, tudo Não Durma Horror. Você vai gostar do conteúdo. Se você curte creepypasta e curte esse tipo de conteúdo, você vai gostar muito do conteúdo que eu posto lá, tá bom? E se você vai gostar do conteúdo do Luiz, com certeza também vai gostar do meu, que também é narração de histórias de terror, creepypastas, que é o Dark Jack. Aí também, se quiser me seguir lá no Instagram, maneiro pra caraca, darkjack.yt. Maravilha, Jack. Então é isso, pessoal. Acho que já falamos demais. E sem mais enrolação, então, vamos pros relatos da noite. Alguém do lado de fora da minha porta. Só quero começar dizendo que essa é a minha história. Moro com meus avós desde que não sou velho o suficiente para morar sozinho. Eu estava fazendo compras na minha loja local quando alguém veio até mim usando uma máscara do filme Grito e roupas equivalentes. Isso aconteceu em meados de julho. A pessoa não tinha um porte físico que aparentava ser homem e muito menos mulher. Não dava para ter certeza com toda aquela veste preta por cima, parecendo um vestido. A pessoa começou a conversar e perguntou meu nome, de onde eu era, etc. A sua voz também era estranha, não dava para ter certeza se era homem ou mulher. Eu fiquei confuso e desconfortável mais uma vez. De novo, o Halloween estava longe, então isso foi bem esquisito. Acabei parando de conversar porque eu estava um pouco desconfortável e já estava ficando tarde de qualquer maneira. Quando eu queria ir embora, ele continuou me pressionando para ficar e falar com ele, o que eu obviamente neguei. Ele parou de me pressionar e foi embora, resmungando algo baixinho. Eu não ouvi. Os dias depois disso foram normais, mas cerca de uma semana depois, por volta do dia 29, comecei a receber cartas de uma pessoa aleatória. Isso deveria ter levantado algumas bandeiras vermelhas para mim. Não sei por que não levantou. Eu ignorei e continuei meu dia. As cartas não pararam. Em vez disso, recebi coisas como chocolate,
ursinhos de goma e outros tipos de doces, que não guardei nem comi, só pra garantir. E uma vez, até recebi um ursinho de pelúcia. Também não guardei, porque fiquei paranoico de que tivesse câmeras ou algo assim. 1 semana e meia depois do Halloween, as cartas ainda não pararam. À noite, a campainha tocou e subi para chamar meu avô, pois isso me assustou. Meu avô foi abrir a porta, mas a pessoa tinha se escondido ou fugido, pois não havia ninguém lá fora. Voltei para cima e meu avô também. Não consegui dormir o resto da noite e passei o resto da mesma observando minha janela, só para garantir. Meu quarto fica à direita da porta de entrada e minha janela fica do mesmo lado da porta da frente. Aconteceu de novo algumas noites depois disso. Mas uma noite, eu e meu avô, abrimos a porta e lá estava o mesmo cara do shopping, usando a máscara do filme Grito. Até hoje, não sei de onde ele tirou meu endereço. Não contei a ele. Ele ficou conversando com meu avô por um tempo sobre mim, até que ameaçamos chamar a polícia. Ele fugiu e nunca mais o vi depois disso. Nem no shopping, nem na frente ou perto da minha casa. As cartas e presentes também pararam depois disso. Bizarro, mano. É muito bizarro. Imagina, tu tá na loja de Halloween, aliás, tá numa loja de artigos locais, e aí chega um cara usando uma máscara de Halloween no meio... E nem é época de Halloween. Exatamente, no meio do carnaval. Carnaval não, né? No meio de julho. Aí faz sentido. Carnaval tem uns malucos. No meio de julho chega um cara com a máscara do Grito. Aquela máscara do Pânico na tua cara e começa a falar com você, né? Pra quem não conseguiu visualizar muito bem, o da morte. Porque na hora que ele falou do Grito, aí eu também fiquei meio perdido. Aí eu lembrei do filme. Isso. Mas é isso. Aquela máscara daquela bocona aberta assim, na vertical. Mó bizarra. E se isso aqui aconteceu de verdade, cara, isso aqui é meio preocupante, né? Eu nunca sei se os relatos do Let's Not Meet são verdadeiros. Eu não duvido de ninguém, não. Não duvido. Isso aqui pode acontecer, ainda mais lá fora, que só tem maluco, né, na gringa, né? Cara, assim, eu não duvido nem um pouco, porque o ser humano em si, ele é meio doidão. Então, mas cara, tem umas vertentes aí, pode ser apenas uma brincadeira, alguém tentou fazer uma prank com o menor, e aí, sei lá, um amigo e meteu essa aí, sacou? Mas o cara tem que estar muito esforçado e muito afim pra meter essa, né? Porra, aí de noite lá ficar batendo, ficar dando presente, cartinha é foda, cara. O que deixa isso bizarro pra mim é o fato de não dar pra entender qual é o objetivo. Tipo, por que a pessoa tá com máscara e por que tá me perseguindo? Pô, que isso? Entendeu? Vocês têm vergonha da cara, né? Sei lá, mas a máscara de morte é meio chamativa demais, né? Sei lá, uma prostética é melhor, pô. Essa aí é aquela do Covid? Self-face. Self-face. Pode crer. Bom, vamos seguir com os relatos. Vamos pro segundo conto da noite. Fanático religioso me diz que Deus não me deixará sair da floresta. Caso algum de vocês se lembre da minha história de exorcismo, a próxima história aconteceu no máximo 1 semana depois. Encontrei algumas passagens de trem baratas para Luxemburgo e, como eu sou uma pessoa aventureira, decidi reservá-las de última hora e ir sozinha. Devido a algumas circunstâncias infelizes, falta de planejamento de minha parte, acabei naquele trem para Luxemburgo sem nada para vestir no fim de semana, exceto as roupas do corpo. Imaginei que não seria grande coisa, quão chato seria ter tudo indo conforme o planejado pelo menos uma vez. Enfim. A cidade de Luxemburgo é bem pequena, e depois de 2 dias eu já tinha visto quase tudo que eu queria ver. Uma rápida pesquisa no Google me mostrou que havia uma linda floresta alguns quilômetros ao norte da cidade. Achei que parecia perfeita, então comprei uma passagem de trem de 1 dia e parti em minha jornada. Consegui chegar lá e foi maravilhoso. Eu não estava realmente vestida para caminhadas, já que eu não tinha roupas ou sapatos comigo na hora. Mas, obviamente, eu não queria perder uma experiência tão incrível, então
me aventurei na floresta de qualquer maneira. Eu estava usando shorts e uma camiseta e sapatilhas de balé como sapatos. Acredite, eu disse a mim mesma que ficaria perto de algumas áreas onde carros de ônibus estacionavam e não faria nenhuma escalada maluca ou algo assim, e então nada daria errado. Olha só, que suposição idiota que eu fiz. Eu estava a cerca de 45 minutos de onde comecei a andar. Não havia mais ninguém por perto. Eu caminho por uma curva fechada e avisto uma senhora caminhando em minha direção. Ela provavelmente tinha 65 anos ou mais e parecia bem comum. Conforme fomos nos aproximando, ela de repente diz: "Isso não está certo." Eu ignoro, então tento ignorar as pessoas à rua o máximo possível e continuo andando. Ela chegou ao ponto de estar bem ao meu lado e disse enquanto passava: "Você não pode fazer isso." Não havia mais ninguém por perto, então ela tinha que estar falando comigo. Eu, relutantemente, me viro para ela e pergunto: desculpa?" Ela me diz: "Como você ousa aparecer aqui desse jeito?" Eu estou pensando que ela me confundiu com outra pessoa e tento dizer que ela pegou a pessoa errada, então continuo andando lentamente. Ela se vira para mim e diz novamente: "Esta floresta é sagrada. Você não pode entrar aqui usando esse tipo de sapatos." Nesse ponto, eu parei de encarar a mulher, confusa como um inferno. Eu pedi desculpas e continuei, mas ela continuou me seguindo. Ela então me diz: "Você não entendeu? Você está arruinando a floresta." Eu não digo nada. O que diabos eu deveria dizer? Eu vejo alguns galhos velhos e grandes por perto que eu penso que poderia usar como algum tipo de arma caso eu tivesse que usar. Eu nem sabia o que estava acontecendo naquele momento, para ser sincera. Ela estava gritando agora, repetindo que é sagrado e que meus sapatos estão arruinando a sacralidade da floresta. Eu mantenho minha posição e ofereço mais um pedido de desculpas. Ela me diz que eu vou me arrepender. Eu não sei porquê, mas eu disse a ela que eu não tinha mais nada para vestir, tentando me justificar, eu acho. Então, ela me disse que não importava. Eu estou começando a me sentir aliviada. Talvez ela me deixasse em paz agora. Mas então ela diz: "A floresta está protegida. Você sabe quem a protege?" E eu respondo que não. Realisticamente, para onde eu posso correr? Para lugar nenhum. Para quem eu posso ligar? Para ninguém. Então, eu tenho que encarar essa senhora o tempo todo. Eu não quero que ela me ataque por trás ou algo assim. Ela prossegue me dizendo que Jesus Cristo está protegendo a floresta. E eu aceno. Isso parece certo no momento. Ela então repete que não importa mais que eu esteja usando sapatilhas de balé. Ela então diz que Jesus e Deus já sabem, já que ela contou para eles. Ela me diz que Deus não me deixará sair da floresta. Então eu digo algo como: "Perdão, senhora, me desculpe." E ela me diz lentamente que Deus sabe que eu abandonei esta floresta e que eu sou uma traidora e uma pecadora. Ela me diz que eu não vou conseguir sair daqui. "Você nunca vai sair. Deus não vai deixar. Ele vê você aqui arruinando a sacralidade dessa floresta. Ele me enviou para encontrá-la. Você teve a sua chance e ele lhe dará a punição que você merece." Assustada, eu concordo e tento apaziguar a situação. Pelo menos ela deixou que Deus me punisse, então eu deveria estar segura. Eu só preciso que ela vá embora. Mantemos contato visual por talvez uns 45 segundos e então ela se vira e continua. Eu fico onde estou e lentamente subo em uma árvore e espero enquanto a vejo sair. Eu estava com medo de que ela tivesse alguns amigos por perto, então eu queria me apoiar em alguma coisa para me fazer me sentir mais segura. Ela ainda estava por perto e disse: "Ele não vai deixar você sair, sabe? Nada do que você possa fazer vai mudar isso." Ela então continuou andando e nunca mais se virou. Eu esperei cerca de 15 minutos de costas para a árvore e então continuei andando lentamente. Eu nunca mais a vi. Então, fanática religiosa na floresta de Mullertown, nós não vamos nos encontrar novamente. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too.
Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Olha só, encontrar um fanático religioso, um fanático qualquer que seja, no meio de um local isolado é complicado. É verdade. Mas o que eu achei estranho aqui é esse sapato que ela tava usando pra ir numa floresta. Geralmente cara, você vai de bota, uma sapatilha. Né? Geralmente você vai de bota pra uma floresta, né? Será que se ela tivesse de bota a velhinha ia encrespar com ela? Acho que não, né? Acho que não. Eu acho que, tipo assim, essa mulher tava meio esquizofrênica já. Aí ela juntou os negócios de igreja, juntou os negócios que a avó dela falava. Não vai de chinelo pra floresta, usa bota. Aí, tipo, juntou tudo, ficou maluca. E aí é isso, despeja ódio gratuito. Pode ser. Mas pelo menos ela... Enfim, né? Falou de Deus ali pra ela, né? E tal. Então, vai que se fosse... Se ela fosse de uma outra religião, uma entidade, tipo... Aonde que é essa floresta? Luxemburgo? Eles têm algumas culturas lá? Tipo, tem algum tipo de deus pagão lá, será? Pior que eu não conheço bem a cultura. E falando sobre a floresta, mano, bem bonita, por sinal aí. Exatamente. A gente vai deixar o link aqui da floresta. A autora do relato aqui, que eu não vou identificar quem é, por questão de segurança. Ela deixou um link dessa floresta, né? Então é um site que você pode entrar pra fazer visita lá, porque acho que é um lugar bem turístico, né? Chama região de Mullertown, a pequena Suíça de Luxemburgo. E parece que é uma floresta branca, cheia de neve. Doideira, cara. Cara, eu acho que se tivesse cheio de neve nessa época, pelo menos ela não ia de sapatilha, porque não é possível. Não é possível. É verdade, não tem como não. Muito frio, né? Talvez eu acho que foi na época de verão. Eu acho, pelo menos. Até porque ela falou que subir na árvore, né? Acho que subir na árvore na neve deve ser difícil. Não deve ter como, cara, não. Inclusive essa parte aí de subir na árvore pra ver, cara, assim, foi meio nada a ver, mas tudo bem, deu pra entender mais ou menos. Porque, ao meu ver, dava pra esperar ali, meteu só olhar mesmo no visual ali, acabou, nos pés no chão, olhar mesmo no visual é complicado. Aí tu esperou, vira de costas e vai embora, pô. Ou vai andando de costa mesmo, sei lá. Mais fácil, mas nesse caso, lidar com o louco é assim, você tem que concordar com o louco. Só concorda que ele descansa e vai embora. Inclusive, uma das coisas que me deixou... É porque quando a gente tá aqui comentando, é pra dar uma cortada nessa parada do terror e tal, pra comentar por cima, mas falando sério, imagina você num local meio isolado ali, aparentemente não tinha ninguém naquele momento, e tem uma pessoa louca. Cara, isso deve ser difícil de lidar, até porque... Eu esqueci onde eu vi isso, mas enfim, né? A gente passa por um monte de psicopata na rua e a gente nem imagina que é, né? Agora imagina em um local isolado, cara. A pessoa começa a falar merda, você já... Pô, meu irmão, será que essa pessoa é maluca? Será que ela vai me agredir? Você fica a milhão ali, né? É meio bizarro isso. Ainda bem que era uma senhorinha, né? Porque era uma mina, né? Uma menina ali e tal. E se fosse mais 40 e poucos anos, né? E se fosse um cara... Né? Dá mais medo ainda. Dá mais medo ainda. Porque se é por exemplo, se é eu ali na floresta e vem uma senhorinha falar nisso, pô, eu não vou ficar nem um pouco amedrontado, entendeu? Nem exatamente. Nem se fosse duas senhorinhas, eu não ficaria amedrontado. Nem 5, pô. Se fosse um cara, eu também não ficaria amedrontado. Se fosse 2, eu ficaria meio assim. Tá ligado? Se fosse 3, eu ficaria um pouco amedrontado. Mas pouco? Um pouco. Mas um trogoloide mesmo. Mas uma menina que anda de sapatilha, deve ser aquelas meninas bem franzina. Pô, complicado, sim. cara.
Complicado, hein? Isso aqui é tenebroso, cara. É isso que eu fico pensando, cara. Aí tu tá andando no meio da floresta, já vê um cara vindo e tu já passou por uma situação assim, tu já fica meio com vários pensamentos na cabeça. Exatamente, Jack. Podemos seguir então pro próximo relato? Bora? Homem nos arbustos. Então, essa história se passa há cerca de 1 ano. Eu e meu namorado, que na época tinha acabado de completar a maioridade, estávamos passeando por uma trilha em um parque recreativo. Agora, tenha em mente que não era tarde, por volta das 7 horas, mas na Inglaterra, no inverno, escurece por volta das 4. Então, já estava bem escuro pro horário. A gente estava tendo uma discussão e falando muito alto e estupidamente, mesmo no escuro total, sem prestar atenção ao que nos cercava. Estúpido, eu sei. Mas fizemos a mesma caminhada saindo do parque recreativo 3 vezes por semana no último mês. Cerca de 10 minutos depois de caminhada, começamos a ouvir folhas sendo esmagadas. Agora, olha, eu sou uma pessoa extremamente paranoica, como se ainda tivesse medo de dormir no escuro. Mas meu namorado não tem. Então, escolhi ignorar e fingir que não ouvi nada. Era um animal. Embora, pelo que me lembro, os passos eram muito pesados para serem feitos por um animal na Inglaterra. Então, continuamos a ter nossa conversa enquanto eu empurrava isso pro fundo da minha mente. O problema com a conversa era que o contexto estava relacionado a quando eu tinha 14 anos. Tenho 1,60 de altura, enquanto meu namorado tem 1,93, mas ambos claramente parecem imaturos e eu posso e tenho sido facilmente confundida com 14 e 15 anos ainda. No auge da discussão, acabamos parando no caminho. Outra falha estúpida nossa, eu sei, mas por 1 minuto. Então, não ouvi nada. Era só paranoia. As folhas atrás dos arbustos grossos começaram a estalar novamente. Meu namorado decidiu pegar a lanterna do celular e tentar ver através das árvores enquanto eu ficava de costas para elas, a cerca de 150 centímetros de distância dele. Eu ainda estava falando, presumindo que ele não viu nada, já que ele estava olhando fixamente, tentando se inclinar sobre os arbustos por um tempo. Ele então disse, "Aí, vambora", e me moveu à força. Depois de apenas 5 minutos de caminhada rápida, voltamos para perto da civilização. Recuperando o fôlego, perguntei se ele viu alguma coisa. Agora, na luz, posso ver o quão pálido seu rosto estava. Então, ele começou a me contar. Essas são as palavras dele. "Sinceramente, não consegui ver nada. Mas enquanto você estava falando, os passos estavam se afastando de mim e indo em sua direção, como se estivessem indo para frente, para longe de mim. Algo brilhou na minha lanterna e eu entrei em pânico e arrastei você." Desde então, ele tentou acalmar minha mente, dizendo que era um animal. Poderia ter sido, embora a consistência dos passos e o fato de uma luz ofuscante não assustar um animal, como um cervo, na verdade, o fez se aproximar. Me faz acreditar que era algo ou alguém mais sinistro. Um indivíduo tão assustador se escondendo nos arbustos. A gente vai evitar esse caminho. Bom, você tá andando com a sua namorada numa floresta fechada, né, longe da civilização, de noite, né, num lugar na Inglaterra, né, então um lugar que não é muito amigável devido ao histórico. Aí eu tô falando de Jack Stripador, essas coisas, então tem maluco lá, né, e aí você ouve um monte de, enfim, alguém te seguindo, né, digamos assim. Cara, se eu tô com a minha digníssima numa situação dessa, eu pego ele e saio correndo. Não fico lá achando que é paranoia, não. Falo isso aí porque, enfim, né? Às vezes não é, às vezes é alguma coisa, né? E aí é osso quando você precisa passar por uma situação dessa e você não tá sozinho, você tem que defender outra pessoa, né? É um pouco perigoso. Pode crer, meu irmão. Tu tá com a digníssima, realmente não tem como. Se a gente tá sozinho ali, até dá pra ficar no
tô nem aí, porque, né? Essa vida já não faz mais sentido, tô brincando. Dá pra pagar pra ver, né? Dá pra pagar pra ver. É. Dá pra falar, mano, pô, cara, já gastei todo o carboidrato que eu comi aqui na academia, vou correr nada, filho. É, então. Aí você tá com a sua mulher lá, e aí se ouvir isso, cara, é perigoso. Não, perigoso, eu digo por ela, né? Sim. Aí você vai... É sempre assim, né, nos filmes de terror, né? Estão andando no milharal em algum lugar, aí ouve um barulho. Aí o cara, não, eu vou lá ver o que é. Dá onde o machão. Vamos ver, pô. Vou entrar sozinho. Caraca. Lá. Aí some, morre. Ou a mulher também que acaba morrendo, né? Nossa, cara, sempre assim. Não, aí o cara some, aí ela sai correndo atrás. Isso se já não for os dois juntos, né? Exatamente. Aí o cara é abduzido, ou é um espantalho pega ele, ou sei lá o quê. Mano, nunca faça isso, é o pior cenário, cara. Você tem que... Eu vou fazer um manual de como sobreviver a filmes de terror e situações de terror, cara. É muito simples. Não seja burro. É muito fácil. É muito fácil. É que isso é roteiro, né? Mas é muito fácil. Essa história aqui eu acho que pode ser real, tá? Pode ser real, pode ter acontecido mesmo. Mas, sei lá, eu acho que o cara se superestimava, né? Pô, tem 4,2 metros de altura, ninguém vai ser louco e tal. Sei não, hein? Pode crer. Não, isso aí tem um limiar baixíssimo pra ser qualquer coisa sobrenatural. Tipo, é bem, e animal bem plausível. Não era. Animal não era também, porque animal não ia ficar andando, se afastando e tal. Só se for, sei lá, um animal muito grande. Pior que eu não descarto nenhuma possibilidade nesse caso, mas realmente é estranho ser animal, sei lá. Pode ser um cachorro também, saca? Não sei, porque ele viu alguma coisa na luz, né? Mas um cachorro grande, pisando pesado assim pra fazer um barulho desse nas folhas? Tipo um bicho pesado assim? Pode ser. Tem urso na Inglaterra? Acho que não tem urso não, né? Mas em folha seca, talvez, né? Sei lá, em folhagem no geral, não precisa ser algo tão grande, mas realmente é meio estranho. Tem chance de ser uma pessoa, cara. E aí que entra a questão, meu irmão. Floresta só tem psicopata, não é possível. Ainda mais se escondendo nos arbustos, né, mano? Quem que se esconde nos arbustos de uma floresta de noite? Não tá querendo coisa boa, né? Se faz isso. Se esconder no meio do mato. Complicado mesmo. Eu não ficaria escondido no meio do mato de uma floresta, só se estivesse escondendo de alguém. Mas essas situações aí é complicado mesmo. Com mulher, então, tá com a tua mina não dá. É o que eu falo, mano. Se fosse coisas sobrenaturais é mais fácil, porque seguem padrões, né? Agora o pior é quando é humano, né? Você não consegue... Humano, eu tenho medo de humano. Você não consegue prever. Seres humanos. Se é alguma coisa sobrenatural, você saca os padrões. Enfim, sabe como se comporta, né? Então é mais fácil, digamos assim. Temos aqui um Ghostbuster, como é que é o nome? Ghostbuster. Temos aqui um Ghostbuster. Cara, é muito difícil falar. Ghostbuster. Casa Fantasma. Então é isso, Jack. Acho que nós chegamos ao fim do primeiro episódio do Contos Noturnos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as suas opiniões nos comentários. Se vocês curtiram essa trocação de ideia entre os contos, para quebrar um pouco da imersão. Às vezes a história... Eu sei que não foram contos muito pesados hoje, mas geralmente tem algum... Pode ser que venham a ter contos pesados e aí quebrar essa imersão no final pode, sei lá, dar um alívio, né? Às vezes a pessoa tá sentindo alguma coisa, tipo... Pô, tem um alerta gatilho do começo, mas eu vou tentar ouvir mesmo, né? Que às vezes não tenha... como posso dizer? Mesmo que não tenha, tipo, preparo emocional pra isso. Então esses comentários acho que quebram um pouco essa imersão e dá uma sensação de... Sabe quando você tá vendo um filme de terror e aí você tendo uma cena de terror, você pega e coloca no celular uma galinha pitadinha pra quebrar um pouco o clima? É tipo isso. Então, pode crer. Deixem nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acham, e deixem dicas também, né? Pô, diminuir um pouco os comentários e tal, a gente vai se adequando ali. Então é isso, pessoal. Eu sou o Luiz. E eu sou o Jack. E esse foi o seu Conto Noturno.